Nós tivemos na sexta-feira 3 trabalhos, ontem mais 3 trabalhos e hoje nós começamos mais 3 sessões. Nós estamos aqui com os alunos da 7ª apresentação e a banca aqui composta, presidida pela professora Yara Migoto, com a participação da professora Zidete Prado e eu sou o Márcio Solar. Também nos acompanhando aqui a professora Júlia Barril, que está aqui compondo esta equipe valorosa de professores, orientadores e membros de banca que estamos fazendo este ano aqui o melhor ano de TCCs da Unip. Os alunos prestem atenção, participem. Nós estamos integrando este esforço ao esforço da equipe da Unip de tornar a nossa universidade cada vez mais forte, o que favorece os alunos no seu aprendizado e os formandos quando vão ao mercado, tá certo? Então, muito obrigado pela participação. Ao final dessa sessão nós vamos passar listas de presença para que os senhores possam assinar, porque essa atividade com o relatório vale 2 pontos. Então, quem participar, assinar a lista de presença, retira depois na coordenação com a Giovana seu comprovante, faz o relatório e aí tem direito a 2 pontos nas atividades. Antes de começar, lembrar também que amanhã a gente continua a Semana de Engenharia, primeira Semana de Engenharia Civil, Unip Santos, a engenharia construindo um mundo melhor. Teremos amanhã às 19h15 no auditório do Bloco 5, a presença do engenheiro eletricista João Paulo Papa, que foi prefeito de Santos, é nosso deputado federal. Ele vai falar sobre o engenheiro como gestor público, que é um campo de atividades bem diferenciado para todos vocês que podem participar das atividades do setor público. Depois de amanhã, dia 6, às 19h30, teremos a presença do engenheiro Norberto Oliveira, da MRS, que vai falar sobre o engenheiro no setor de ferrovias. Ele vai traçar um perfil do engenheiro, as atividades na ferrovia e vai falar também sobre o cenário das ferrovias que atendem o Porto de Santos, o histórico, o que está acontecendo hoje, qual é o futuro para que a ferrovia possa reforçar sua participação no modal de transporte para o Porto de Santos. E finalmente, encerrando às 21 horas, uma palestra do engenheiro Carlos Freire sobre o engenheiro no gerenciamento de projetos. As 3 palestras são bem interessantes. Nós tivemos já 2 palestras na Semana de Engenharia, primeira com o engenheiro Fábio Guilherme Martins sobre engenharia de avaliações e a segunda com o professor Sérgio Ludman sobre fundações e aterros ou obras em solos moles. Tá? Então, participem. As palestras, a participação das palestras com relatório dá direito a 3 horas. Então, também é interessante para vocês se apropriarem da gama de atividades da engenharia civil e também fazerem o relatório e fazerem jus à pontuação do relatório. Mais uma vez, muito obrigado e bons trabalhos. Boa noite a todos, obrigada pela presença de todos. Gostaria de dar abertura aos meninos com o trabalho de isolamento acústico. Boa sorte. Obrigado. Em nome do nosso grupo, queria dar boa noite a todos. Agradecer primeiramente a nossa professora orientadora Yara e aos professores integrantes da banca e a toda a plateia aqui presente. O grupo é formado por mim, Ricardo, pela Tatiele, pela Maschieri, pela Aline e pelo Antônio. Nosso tema, isolamento acústico em lajes de edificações habitacionais populares, com foco no ruído de impacto. A importância da nossa escolha e desse tema. O Brasil hoje ele enfrenta um cenário onde produtos inovadores, métodos inovadores devem ser aplicados, devem vir de modo novo para a construção civil. E claro, atendendo ao baixo custo, às inovações e ao desempenho da sustentabilidade, sempre com esse foco. 4 fatores tornam o nosso produto, que é a emulsão acústica, viável. Fatores tecnológicos, econômicos, sociais e ecológicos. Dos fatores tecnológicos, esse produto, que é a emulsão acústica, ele tem uma fácil aplicabilidade. A composição dele vai ser apresentada aqui, vocês vão poder averiguar durante a apresentação. E dos fatores econômicos, esse produto ele traz uma opção muito bacana, que é você poder implantar um sistema de contrapiso após a aplicação da emulsão ou não.
Então você tem a opção após essa aplicação, se você faz o acabamento diretamente acima da emulsão, na sua parte superior, ou você opta por implantar o sistema de contrapiso. Caso você não implante esse sistema, a redução no custo total da obra, ela tem um percentual em torno de 7 a 8% de economia. E isso torna um fator econômico muito importante. Os fatores sociais. Esse produto ele contribui diretamente para a integridade física do aplicador, as características ergonômicas do aplicador. A longo prazo, um profissional que aplica esse produto, ele evita problemas de coluna, problemas de esforço repetitivo e outros problemas. Dos fatores ecológicos, um produto composto por borracha reutilizável, pneu e água. Então você tem duas linhas de contribuição ao meio ambiente. Aquela linha onde você reutiliza os materiais já descartados, sejam em aterros sanitários, sejam em outros albergues de descarte, e esse material, eu digo, é o pneu. E você tem a outra fase de contribuição ao meio ambiente, que é diretamente na produção da emulsão. Que no caso, para a produção desse material, que é a emulsão acústica, não se utiliza fornos. Consequentemente, não se tem consumo de lenha, derrubada de árvores. Com isso você não atinge diretamente os ecossistemas. Então esse fator ecológico também torna-se muito importante. Ele alavanca a importância desse produto. E é por isso que nós escolhemos esse tema. Conhecendo essas características, os nossos objetivos, além de analisar as características do material, indicar resultados e elaborar o comparativo final do sistema, é passar a confiança para o profissional da construção de que ele pode indicar esse produto como um produto que vai garantir um alto desempenho e uma alta qualidade na construção civil. É isso que a gente quer passar como objetivo. Essa confiança do profissional que conhece outros sistemas do mercado e poder avaliar esse sistema e tratar ele como uma inovação muito boa, uma inovação que vai contribuir e muito para a construção civil. E tudo isso, gente, de acordo com a NBR 15575, que é a norma que rege esse produto. Todo o trabalho ele foi elaborado durante a norma da BNT 15575, ruídos de impacto. Essa norma ela existe desde 2008, porém ela foi revisada em 2013 para adotar os critérios mínimos de avaliação. Essa norma ela é constituída por 6 partes, porém o conteúdo e a tese desse trabalho ela foi elaborada apenas na parte 3, que fala de ruídos de impactos de piso. O que é definido como ruídos? São todos os sons e conjuntos de sons, quedas de objetos em solos. Perante isso, todo o conteúdo do trabalho é considerado Dentro desse conteúdo, o isolamento acústico ele entra nada mais do que uma aplicação no solo para poder deter todos esses ruídos, sanando todos esses problemas que já vem adquirindo nesses tipos de habitações. A tese do nosso trabalho ele foi concluída na ISO 140, parte 7. Todo o estudo realizado para essa tese, ela foi em base às construções habitacionais de baixo custo hoje existentes no Brasil. Na 15575, ela tem um nível de desempenho mínimo, que hoje ela está dividida em duas partes. No caso, são as unidades habitacionais, que é a nossa tese, que é menor ou igual a 80 decibel, e também tem a menor ou igual a 55 decibel. Porém, a gente não abrangeu essa parte porque ela se trata de áreas de lazeres ou esportivas, de uma habitação. Aqui fica mais fácil para a gente estar entendendo o que é um sistema de piso e convencional e como que vai ser aplicado o nosso material. Aqui nada mais é do que uma alvenaria, um reboco, a laje estrutural, aí vem a argamassa de regularização, o material resiliente, o contrapiso, o acabamento final. O rodapé ele é vedado juntamente com o mastique.
Bom, só reforçando o porquê da escolha desse material. Por ele se enquadrar e atender a norma, pela facilidade de aplicação e por custos, né? Pela economia. O material, ele em si, ele já tem uma parte sustentável por ser feito por borracha reciclada. Ele tem a composição à base de asfalto e água. A sua embalagem também já ajuda muito, pois é feita de papelão. No seu interior, o produto fica revestido por plástico, então não tem o material em contato direto com a embalagem exterior. A aplicação ela é muito fácil, tá? Não exige uma mão de obra especializada para isso. Ele também é um produto imexível, ou seja, ele não emite gases prejudiciais. Portanto, não tem aquela preocupação de não poder aplicar em locais fechados. Aqui tem uma tabela que tem um pouquinho das suas características, sobre o teor sólido, a viscosidade e a densidade. Sim, embora ele seja à base de água, ele é um produto viscoso, por isso ele é fácil aplicação. No caso, mais para frente vocês vão ver que tem 2 tipos de sistemas com como você pode usar. Com a execução do contrapiso ou SEI. Quando você aplicar o contrapiso, aí sim é indicado você aplicar ele na vertical somente na espessura do contrapiso, nada mais. Se não houver contrapiso, você pode fazer na horizontal. O tempo de secagem dele são de 12 horas. O seu consumo mínimo que se pede, numa espessura entre 1,5 a 2 milímetros, vai de 3 kg por metro quadrado. No nosso estudo, nós adotamos 3 milímetros, no gasto de 4 kg por metro quadrado, numa laje 10 de... Desculpa, gente. Uma laje H10, tá? 10 centímetros de altura. Bom, boa noite a todos. A sequência executiva da composição de pisos, do sistema de pisos composto com a emulsão de ruído, ela é feita por 5 passos. O primeiro passo é a preparação da superfície. É feita a limpeza e a lavagem da área para a retirada de todas as poeiras e partículas soltas. Por a emulsão, ela ser um sistema aderido, ela vai aderir direto no substrato de concreto. Se tiver poeiras e partículas soltas, pode ocorrer o desplacamento da emulsão, tornando um ponto rígido de transmissão do impacto de ruído, do ruído de impacto. O segundo passo é a aplicação do material, que é a emulsão de ruído. É um material de fácil aplicação, ele pode ser aplicado numa única camada, com vassouras de cerdas curtas, com desempenadeira metálica lisa ou com trincha retangular. O produto ele é aplicado em toda a horizontal. Ele não é um produto tixotrópico. Tixotrópicos são produtos que não escorrem na vertical, mas como ele tem uma certa viscosidade e densidade, ele pode ser aplicado alguns centímetros na vertical, de acordo com a altura do rodapé, do contrapiso. Então, a emulsão ela é aplicada em toda a horizontal, subindo alguns centímetros na vertical, de acordo com a espessura do contrapiso. O terceiro passo é a aplicação do contrapiso, com o traço comum utilizado pela construtora. O quarto passo é o assentamento da cerâmica, com o uso da argamassa de cimento cola. E o quinto passo é o selante flexível, que é o mastic, que vai ser aplicado em todo o perímetro do sistema de pisos, que vai fazer esse isolamento, evitando a transmissão do ruído do piso para o sistema vertical, que é a parede e o rodapé. O estudo de caso 1 foi em cima da laje maciça de 10 centímetros e da emulsão com 3 milímetros. Foi feita a avaliação pelo método de engenharia, que segue a ISO 140 parte 7, conforme a Tachelle falou. Essa avaliação é feita com uma máquina de martelo no pavimento de cima, e no andar de baixo tem o decibelímetro, que mede os decibéis, e chegou na avaliação de 72 decibéis. Está dentro da norma. A norma ela estabelece desempenho mínimo menor ou igual a 80 decibéis. Então, isso dá a entender que essa entrega final, o cliente ele consegue colar o piso cerâmico final direto nessa emulsão com a ajuda da argamassa de cimento cola, sem a necessidade do uso do contrapiso.
economizando essa etapa de sistema de piso. O estudo 2 é em cima da laje de 10 centímetros, da emulsão de 3 milímetros e do contrapiso ou da proteção mecânica de 3 centímetros. A avaliação final chegou a 78 decibéis, numa área de 8 metros quadrados. E nessa etapa, se a laje ela não estiver totalmente nivelada, pode economizar a etapa de regularização, fazendo essa etapa na etapa do contrapiso. Então faz o contrapiso já com a regularização e caimento. Sistema 3 foi em cima da laje de 10 centímetros, emulsão de 3 milímetros, proteção mecânica de 3 centímetros e o piso cerâmico final, chegando ao desempenho de 77 decibéis, também atendendo a norma. Nessa etapa do trabalho, nós vamos fazer um comparativo entre os 3 sistemas aplicados e seus resultados. Temos um gráfico com 2 eixos. O primeiro eixo, que está representado na cor azul, foi a avaliação desses 3 sistemas, e aí em vermelho foi o parâmetro da norma. Na norma, ela pede que o mínimo a ser atendido seja de 80 decibéis. No primeiro ensaio, numa suíte de 7,62 metros quadrados, nós tivemos essa avaliação chegando a 72 decibéis, assim como foi falado no slide anterior. E o mínimo exigido é de 80 decibéis, só para vocês entenderem. Na segunda etapa, nós fizemos um ensaio num dormitório de 8,9 metros quadrados, obtendo uma avaliação de 78 decibéis, também atendendo o mínimo recomendado. E na terceira etapa, fizemos numa sala de estar com 14,9 metros quadrados, atingindo a 77 decibéis, também atingindo a norma. Nos 3 casos, como foi falado anteriormente, tem a aplicação com a emulsão e o contrapiso, com a emulsão, contrapiso e a cerâmica. No próximo slide vou passar um pouquinho dos valores equivalentes aí desse sistema para saber o quanto ele pode reduzir numa obra. Esse gráfico está feito da seguinte forma. Nessa parte é a aplicação com o contrapiso, nessa segunda parte é o comparativo sem o contrapiso, tá ok? Lembrando que a barrica que nós utilizamos tem 18 quilos, e o metro quadrado dela está em torno de R$20. Hoje nós estamos enfrentando situações aí devido aos materiais fornecidos com derivado de petróleo, que é o caso do asfalto, então esse preço é estimado, ele pode variar para mais ou para menos dependendo da situação atual do Brasil. Vamos passar os valores que foram empregados na nossa pesquisa. O metro quadrado do contrapiso está em torno de R$10 e o da cerâmica em torno de R$20. Esse aqui é um sistema de piso padronizado da norma, com ele completo. Então, para uma área de 7,62 metros quadrados, ele chegaria ao resultado de R$381. Comparando essa aplicação, conforme o Ricardo falou que não havia necessidade no início, pelo produto já fazer o papel de contrapiso, somente poderia ser aplicado ele e a cerâmica em cima, nós utilizamos esse sistema sem aplicação do contrapiso. Então, reduzindo aí o valor de 304. No primeiro cenário, R$381, sem a aplicação do contrapiso, R$304. Segundo cenário, num pavimento de 8,9 metros quadrados, chegou no valor total de R$404. Comparando sem a utilização do contrapiso, R$323. E no último cenário, de 14,9 metros quadrados, chega no valor de R$704,50, comparando sem a utilização do contrapiso, R$563. Totalizando as 3 áreas, nós temos uma dimensão de 29,8 metros quadrados, e o total desses valores daria de R$1.490. Comparando com um sistema sem aplicação do contrapiso, ficaria em R$1.192, tendo uma economia de R$298. Mas isso é muito? Comparando com o valor da barrica, a gente tem R$90, tem 298 somente para uma área de 29 metros quadrados, então nós conseguiríamos comprar 3 barricas de 18 quilos, já podendo fazer o atendimento dessa norma. E com todo esse estudo, nós concluímos que esse material, por ser fácil aplicação, atender as questões ambientais, os parâmetros de aplicação, também favorecendo o aplicador, que ele tem os aspectos ergonômicos devido aos seus utensílios utilizados para aplicação da melhor forma, que é um material que ele vai ajudar o meio ambiente, é um material que ele vai ajudar a aplicação, e lembrando, o mais importante, a partir dessa norma, aumentou o custo final de uma obra em 7, 8%, a gente está tentando reduzir no contrapiso. Então esse material ele atendeu os níveis mínimos exigidos na norma, na NBR, conforme nosso estudo de caso, e todas as três etapas, tanto ela somente com a emulsão
ou com um piso final, também é adequado para poder estar entregando ao cliente. Mas o recomendado seria somente com a aplicação de emulsão, que estaria atendendo os outros níveis mínimos e seria adequado. E com isso nós concluímos o nosso trabalho, né, agradecemos a todos os presentes, a Branca, né, que se dispôs aí para poder fazer a nossa avaliação. Agradecendo a empresa Viapol, que forneceu o material que está à disposição com a banca para fazer a avaliação desse material. Também deixando aberto a todos após a apresentação, quem tiver curiosidade, pode vir aqui verificar como é esse material. Ele tem uma demonstração dele aqui. É a empresa Camargo Salles, na qual sou proprietário, que fizemos aí a pesquisa técnica em cima da NBR, onde colocamos todas as referências desse trabalho, né? Também trouxemos outros materiais que usamos, né, antes de chegar nessa emulsão para avaliação de ruído de impacto. Quem tiver interesse para conhecer mais sobre o assunto, nós temos todos esses materiais disponíveis, então pode vir até nós que a gente vai poder tirar todas as dúvidas necessárias. Então, em nome do grupo, eu agradeço a todos e obrigado. Parabenizando os meninos e passamos agora à parte das perguntas. Se o professor Márcio Lara e a professora Gildete. Boa noite. Inicialmente, parabéns ao grupo pela apresentação. Não tem perguntas, mas eu quero algumas considerações. Eu já havia conversado com a professora Yara e com o professor Márcio a respeito dos trabalhos que estão sendo apresentados, que até agora, que a gente vem observando, é uma condição um pouco diferenciada de trabalhos, voltados, a grande maioria deles, para meio ambiente e para engenharia social. Isso é muito bom para vocês, para modificar um pouco da visão do engenheiro, que ele não é tão cartesiano, e ele também se preocupa um pouco mais com as ditas ciências não exatas, que é a parte social da engenharia. E com isso nós temos observado alguns trabalhos, vocês, o trabalho que vem a seguir e alguns outros que foram apresentados e serão apresentados também, essa preocupação com o meio ambiente. De qualquer forma, sem perguntas, mas só para parabenizá-los pela qualidade do trabalho. Vou reforçar essa posição nossa, né, que está começando a ser uma posição do nosso curso. Primeiro, destacar que nós, todos os grupos, trabalhamos estudos de caso, que os alunos tiveram liberdade para escolher o tema e, portanto, buscaram um tema próximo ao trabalho de um dos membros do grupo, né? Então, vocês conseguiram desenvolver um trabalho inovador no nosso curso. Primeira vez que há um trabalho, um TCC voltado à questão do isolamento acústico, né? E não tiveram a felicidade de não apenas buscar um produto existente no mercado, mas que associasse a questão da ergonomia, associasse, e vocês comprovaram isso também, a economia de custo, aproximando a aplicação ao desafio brasileiro de buscar redução no custo da produção da habitação de interesse social sem cair a qualidade, né? Uma pergunta, com relação à questão da qualidade de acabamento da laje, para que nós possamos ter a aplicação desse produto sem usar o contrapiso, vocês poderiam comentar alguma coisa sobre isso? A laje e a emulsão depois? A laje e a emulsão sem utilizar o contrapiso com o piso cerâmico final. Então, a pergunta é,
A laje ela não pode estar totalmente, ela não pode ter um desnível muito grande, mas ela pode ter umas pequenas imperfeições. Ela não precisa, que nem no ensaio 2 que eu mencionei, ela não precisa ser feita a regularização. Quando ela tiver pequenas rugosidades, não é necessário fazer a regularização e pode economizar essa etapa de regularização fazendo contrapiso, regularizando. Perfeito. Por mim é só, muito obrigado e parabéns. Obrigada. Eu não tenho perguntas, porque acompanhei vocês. Vou me emocionar. Parabéns, engenheiros! A nossa presidente vai então por uma questão de consideração a vocês todos, ao invés de esvaziar a sala, nós vamos sair para deliberar em outra sala. Enquanto isso acontece, vamos passar as listas. A professora Júlia vai fazer o favor de acompanhar essa atividade. Assinem depressa para a gente poder. Stop, aqui é pausa. Bom, eu gostaria de falar, antes de mais nada, que nós somos extremamente rigorosos na avaliação, principalmente porque a Unip pede, porque a professora Márcia quer que sempre a gente dê o melhor, e para que... não sei nem, agora sou eu que estou tremendo. E para que a gente faça sempre o melhor junto com vocês. Então nós avaliamos 10 itens. Eu, professora Zildete e professor Márcio Lara. E devo dizer que de todos os itens, vocês foram 10! Ah, caralho. Olhem pra cá, olhem pra cá. Professora Márcia, Vem junto pra cá. professora Júlia. Tá bom. Tá ótimo. Agora, um prazer, uma honra. Uma honra. Nessa panorâmica. Só um minuto. Agora vai. Essa que me deixou. Amanhã, hein, Michele? Aê! Panorâmica. Amanhã, hein? Vocês estão lá amanhã. Sua mãe não tá aqui, mas vocês